quem não entende por que a elite brasileira apoia o governo Bolsonaro, faz de conta que realmente nada está acontecendo, é bem simples de entender. Basta olhar para as situações que a gente tem visto em relação à economia, beneficiando novos bilionários brasileiros. Se vocês observarem durante a pandemia da Covid-19, 73% da população brasileira passou a ter uma dificuldade para comer, aumentou-se ali o número de pessoas passando fome em 73%, enquanto o número de bilionários brasileiros aumentou em 48%. Só no período que a pandemia da Covid-19 afetou o Brasil ganhou 26 novos bilionários. E aí muita gente fala, Carlito, como é que esse povo apoia Bolsonaro? Como é que esse povo está com o Bolsonaro? Simples, eles não gostam do Bolsonaro, mas eles adoram a política econômica do Paulo Guedes. Ao passo de que um ditado muito popular aqui no Nordeste, que diz o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro, se materializou categoricamente numa situação agora envolvendo o presidente corrupto, Fernando Collor de Mello, que inclusive está para ter um perdão, meus amigos aí, do BNDES de 70% de uma dívida. O Collor deve aí, a empresa dele, né, a organização Arnon de Mello, que é a organização do pai dele, um senador que matou uma pessoa dentro do Congresso, o pai do Collor, tá? Matou uma pessoa dentro do Congresso e nada aconteceu, porque no Brasil da época do pai de Collor, se você era poderoso, a situação ainda era melhor do que é agora. E a gente vai discutir aqui, meu amigo, por que o Collor ultimamente tem gritado Bolsonaro, Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro ou apoiador do canal, ou colabore com o nosso Pix, que é esse aqui. Como eu avisei mais cedo, hoje a gente tá estreando as lives no canal junto com o Pedro Zambarda, toda terça e quinta-feira às 19h30, live com o Pedro Zambarda, às vezes comigo, às vezes sem a minha presença, mas sempre com um convidado importante participando. Então se você não viu a live de hoje, acesse o canal que tem live aí hoje pra vocês verem. E eu queria recomendar também que você se inscrevesse no canal de Ana Paula, minha esposa. Ela criou um canal chamado Feminismo em Movimento, tem publicado vídeos lá 3 vezes por semana. Hoje, inclusive, saiu um vídeo extremamente importante sobre o caso envolvendo um médico anestesista, abusador do Rio de Janeiro. E se vocês puderem se inscrever lá, ver o vídeo, compartilhar, vai ajudar muito no nosso trabalho aqui na internet, que precisa ter cada vez mais representatividade. Eu achei muito importante ela aceitar vir pra internet fazer esse trabalho incrível também. Porque eu tô aqui pra falar pra vocês, meu amigo, sobre um ditado que tem aqui no Nordeste, que ganhou muito destaque, muito valor, envolvendo agora o Fernando Collor de Mello. Aqui a gente costuma dizer, quando algo é muito pouco, né, ou quando algo pode beneficiar poucas pessoas, sempre alguém vai ali e tenta ultrapassar o lugar do outro para poder se beneficiar. E para isso a gente tem um ditado aqui que eu não sei se em outros lugares do Brasil também se refere assim, mas a gente fala aqui o seguinte, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. O que isso quer dizer para quem talvez não entenda essa alusão? Que se tem pouca farinha e eu tô com fome ali, e as pessoas estão dando sopa, eu vou botar a farinha no meu prato, fazer meu pirão, a minha comida, vou me alimentar e dane-se o povo. Por isso que a farinha pouca, meu pirão primeiro. E o que acabou acontecendo aqui? O BNDES pode perdoar amanhã, dia 13, olha que interessante, é 13, número sugestivo. Amanhã o BNDES pode perdoar uma dívida das organizações Arnon de Mello, que pertence ao grupo do Fernando Collor de Mello, um valor de cerca de 70% da dívida que o Collor tem com o BNDES. O Collor hoje deve cerca de 14 milhões de reais, para ser mais específico, 14,4 milhões de reais ao BNDES, e essa dívida do Collor pode ser perdoada além de 70%, e ele ainda fez um pedido interessantíssimo. O perdão dessa dívida, tá? No documento, tá aqui no documento de recuperação judicial, que eu vou deixar para vocês a fonte aqui. Ele pede o perdão da dívida, né? O abatimento de 70% dos valores devidos ao BNDES, um prazo de 12 meses para iniciar o pagamento da primeira parcela do saldo devedor, porque ele vai pedir o perdão de 70%, pegar o saldo devedor e pediu ali para que só pague a primeira parcela com 13 meses. Ou seja, 1 ano e 1 mês depois de fechar o acordo, ele vai pagar ali a primeira parcela. E isso tudo aí já parece bom demais, né? Perdão de 70% da dívida, 1 ano para poder pagar a entrada, e ele ainda pediu que o parcelamento do saldo devedor seja
de 126 meses. A empresa do Fernando Collor de Mello, as organizações Arnon de Mello hoje, tem uma dívida elevadíssima. Dívidas trabalhistas com ex-funcionários que somam um total de 291 credores e uma dívida que ultrapassa os 36 milhões de reais. Dívidas com quirografários também, que são formados pelas pessoas que têm o direito ao crédito, são 189 credores. E dentre esses credores estariam, por exemplo, o BNDES, e a dívida com os quirografários seria de quase 27 milhões de reais, porém, só o BNDES seria responsável por mais da metade dessa dívida, que seria os 14,4 milhões de reais. E também tem uma dívida com microempresas e empresas de pequeno porte, que seriam aí cerca de 79 credores, que o valor da dívida ultrapassaria 1.600.000 reais. No caso do BNDES, dos 26,7 milhões de reais que a empresa do Collor deve aos quirografários, especificamente 14,4 milhões se refere ao BNDES. E aí tem se pleiteado um pedido de perdão de 70% do valor da dívida para que a empresa não decrete falência. Caso essa dívida não seja perdoada, né, caso o BNDES amanhã não aceite esse perdão de 70% da dívida, a empresa inicia o processo de falência e não de recuperação judicial, que é o que eles estão tentando nesse momento, né, que é o RJ, que é a recuperação judicial. Isso é importante a gente trazer essa informação relacionada ao Fernando Collor de Mello, porque faz muita gente entender agora o porquê que Collor tá para cima e para baixo com o Bolsonaro, gritando isso aí, ó. Bolsonaro! 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 Pois é, se você é um empresário, meu amigo, que deve aí 14 milhões de reais ao BNDES e que pode ter um perdão aí de 70% da sua dívida, basicamente participando de um evento ou outro e gritando Bolsonaro, 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 você não iria? É muito pouco provável que grande parte dos empresários brasileiros, para não quebrar, não fosse defender o mito aí publicamente para ter esse perdão. A grande ironia que a gente vê nessa história toda é que o BNDES é utilizado com frequência pelos apoiadores do presidente da República para disseminar informações falsas sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Angola, que o Brasil mandou dinheiro para fora do Brasil, que o Brasil tomou calote, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo, e eles não entendem como é que é o processo de, entre aspas, empréstimo desse dinheiro para empresas de fora do Brasil, não sabem que existe um banco ali que é o intermediador, que é o fiador, digamos assim, da negociação, que caso esses países não paguem a dívida, quem paga é esse banco, o fiador, por exemplo, então o Brasil não perde nada, e também não sabe que é mentira, como eles têm dito aí, que o Brasil perdoou durante a gestão do governo do PT 500 milhões de dólares em dívidas dos países comunistas e ditaduras da África apoiados pelo PT. No próprio site do BNDES, o Gabriel vai mostrar para vocês, tem uma categoria chamada Fatos e Boatos, que lá o BNDES desmente todas essas mentiras e histórias contadas pelos bolsonaristas. Inclusive, tá no ar até hoje. Mesmo durante o governo do presidente Bolsonaro, essas informações estão lá, apesar de não serem atualizadas desde 2019. O que é que isso quer dizer em relação a Fernando Collor de Mello e esse perdão? Reflete basicamente a cara da elite brasileira, que pode não concordar com o governo, pode não gostar de um governo, mas quando esse governo te beneficia, ele ignora todo o resto. Vocês realmente acham que o Collor, que é pré-candidato ao governo do estado de Alagoas, não sabe da população que passa fome em Alagoas? Não sabe da população que passa fome no Brasil, apesar de ele fazer parte de uma elite, né? Ele é uma minoria privilegiada do Brasil. Ele vê, ele sabe. Só que ele não se importa. Ele não se importa porque ele pode continuar tendo a Lamborghini dele, ele pode continuar tendo os meios de comunicação dele para manipular a opinião pública, ele pode continuar tendo uma vida de barão, né? O caçador de Marajá, que tinha uma vida de Marajá. A maior ironia, inclusive, do pleito eleitoral do início dos anos 90 ali, do final dos anos 80, início dos anos 90 com o Collor, que ele era o caçador de Marajás. E detalhe, ele é um Marajá, ele não era um Marajá, ele é um Marajá até hoje. Vamos aguardar o que vai acontecer agora na quarta-feira. Eu tô trazendo essa informação aqui para vocês, que alguns portais começaram a divulgar também. Eu já estava fazendo uma pesquisa sobre o Collor e acabei achando essa informação relacionada à empresa do Fernando Collor de Mello, né, que tinha essa dívida aí. E o buraco é muito mais embaixo, porque na matéria que foi compartilhada aqui, por exemplo, na coluna do Carlos Madeiro, tem um pedaço aqui que fala sobre os débitos de Collor
e a política, por exemplo. Além da recuperação judicial, segundo a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as empresas do grupo do Fernando Collor de Mello devem 363 milhões ao fisco federal. Débitos inscritos na dívida ativa não fazem parte da negociação da recuperação judicial. O que isso quer dizer aqui, Carlinhos? Que além das dívidas que ele tem, que eu mostrei para vocês ali, dívidas trabalhistas, dívidas com bancos, dívidas com pequenas empresas e microempresas, só de tributos a empresa do Collor deve mais de 360 milhões de reais. Então vocês entenderam por que alguns políticos têm apoiado o Bolsonaro aí? Porque ele tem dado esses perdões. Por que você acha que o velho da Havan tá crescendo tanto em um momento que todos os negócios do Brasil têm passado dificuldade, menos a Havan? E detalhe, você vai na Havan, a Havan nunca tá cheia, salvo um ou outro lugar do Brasil que a Havan tem um movimentozinho, e os preços da Havan são muito caros. Como é que uma empresa dessa tá em expansão? Eu tenho uma teoria que eu preciso guardar para mim para evitar processos, mas existe uma conversa aí maldosa, né, vamos considerar assim, de bastidores, que talvez um dos filhos do presidente da República, o Dudu Bananinha, tivesse uma relação muito mais próxima do Luciano Heng do que se imagina. Como eu não tenho como provar, eu não vou dizer qual relação seria essa e nem vou afirmar aqui que os negócios do Luciano Heng têm algo irregular, apesar de eu imaginar algumas coisas que, como eu disse, ficam aqui pra mim. Comenta aqui embaixo o que você acha desse perdão ao Collor, porque olha o que tá acontecendo nesse momento. Vários brasileiros sem poder pagar cartão de crédito, pagar conta de água, luz, aluguel, para conseguir um perdão, a negociação, por exemplo, com o SPC e Serasa é uma dificuldade desgraçada. Mas se você apoiar o presidente da República, gritar Bolsonaro, Bolsonaro, sua dívida pode cair em até 70%. É esse o caso, pelo menos, do Fernando Collor de Mello. Compartilhe o vídeo, deixa like, se inscreva no canal, marca um amigo no Facebook para poder ver esse vídeo aqui, entender por que algumas figuras estão apoiando o mito, para que a verdade venha à tona. E se você puder colaborar com o nosso trabalho, já sabe como é que faz. Compartilha, curta, se inscreva no canal, seja membro, apoiador. Se inscreva no canal da Ana Paula, que o link tá aqui no primeiro comentário fixo, não na descrição, no primeiro comentário fixo, junto com as fontes. Adquira o meu livro novo, que é esse aqui, bem bonito, ó, Mito, a Cronologia do Caos. Ele está em pré-venda, você vai fazer a compra do livro agora. E agora, entre o final de julho e provavelmente a primeira quinzena de agosto, começam as entregas dos livros. E uma maneira que vocês têm de manter o nosso trabalho aqui diariamente independente. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.